Marlon havia falado da subnotificação dos países nos quais existe legalização. Mas e a supernotificação dos países nos quais é proibido? Falando de maneira clara, assim, é porque é muita coisa, né? Exatamente. O panorama internacional de abortos são duas perninhas, né? Uhum. Onde a soma dos abortos, a incidência de abortos onde é legalizado, né? Que, como eu falei, em muitos casos está subnotificado. E a outra perna, que eu acho que é a mais importante, é a estimativa de aborto onde é crime, né? Como no Brasil. E o que eles fazem? Eles têm a subnotificação lá para Estados Unidos, Canadá, Austrália e muitos outros países. E os países como na América Latina, a maior parte que o aborto é crime, tá super estimado. Então, se você soma uma coisa subnotificada, outra superestimada, você está invertendo a gangorra. A diferença fica monstruosa, né? Então, e assim, é incrível que, de fato, é assim que se construíram aí os panoramas internacionais de aborto do Instituto Guttmacher, né? Que ele, como eu falei, praticamente monopoliza o segmento de pesquisa, até por falta de outros institutos que tenham se prontificado a fazer. E nesse livro novo, que vai sair agora no final desse ano, né? O Números Abortados, eu fiz esse trabalho. Eu peguei tem aquela manchete que saiu, acho que no G1, né? Que é: número de abortos cai no mundo, puxado por países em desenvolvimento com legalização. É bem assim, eu decorei a manchete. A pessoa bate o olho e já lê assim: o número cai com a legalização. A manchete não falou bem isso, né? Mas dá a entender dá a isso. entender isso. E todo mundo usa para sustentar isso aí. Lá mesmo diz que o estudo é o Abortion Worldwide 2017. É a compilação de estatísticas de aborto mais utilizada hoje. E aí eu peguei esse estudo e fui analisando. São 260 páginas, mais ou menos. Fomos analisando como é que, para chegar nas estimativas, que eu pensei, como é que esses números foram feitos, né? E não foi nada fácil, né? Porque eles referencia uma outra compilação de 10 anos atrás, que referencia uma compilação, que referencia uma compilação. E eu falei, mas cadê a forma de fazer a estimativa? Né? Como é que estimaram? Cadê os dados primários? Como é que estimaram esses números de aborto? Aí, quando tu já foi lá nos 3, 4 níveis, eu descrevi tudo isso no novo livro, né? Depois que tu vai uns 3, 4 livros, tu começa a encontrar. Estimativa em Guiné-Bissau, estimativa no Quênia, estimativa na América Latina para 6 países. Aí pronto, chegamos, né? Consegui chegar no estudo que eu já conhecia, que é uma das coisas que eu queria confirmar, que é, no Brasil, por exemplo, eles utilizam o estudo que foi publicado inicialmente em 91, depois em 94, que diz que no Brasil aconteceria cerca de 1 milhão de abortos por ano. Ou seja, essa mesma superestimativa que nós já refutamos, tem um vídeo do Felipe Neri no YouTube, também quando você bota o número de abortos, eu acho que um dos poucos que você consegue achar ali, jamais jogado lá pro fim, porque a gente sabe que o YouTube trabalha de um certa Padre forma. Paulo Ricardo também. Padre Paulo também explica, né? Que ele faz aquela correção, né? Ele explica a fórmula de cálculo, tudo. Aí, é esse estudo que falou em 1 milhão. Né? Eu até fiz um exercício assim, se você pegar o estudo famoso também, a PNA 2016, né? Pesquisa Nacional do Aborto 2016, né? Da famosa Débora Diniz, né? Que é uma ativista pelo direito do aborto. Se você pegar a incidência que ela fez, que é 500 mil por ano, e jogar dentro do estudo do Instituto Guttmacher, já dá tudo errado o cálculo. Já não vai ser mais incidência do que onde é legalizado. Entende? Por quê? Porque eles botaram para 1 milhão o número de abortos. Como é que eles fizeram esse cálculo? Esse que é o método que domina as pesquisas internacionais. É o método indireto de complicações do aborto. Né? Tem um nome em inglês ali, a gente conhece muito como metodologia AGI, porque é do Alan Guttmacher Institute, né? E eles pegam todas as complicações do aborto, né? Que é a estatística do SUS, aqui centralizado pelo DataSUS. De qualquer tipo de aborto. Que seria as curetagens, né? Tá. Todas as curetagens. Os espontâneos não. Tá tudo misturado. Aí, como eles sabem que tá misturado, eles têm que retirar os espontâneos. Esse é um dos passos da fórmula. E aí eles retiram o espontâneo, né? Supostamente retiram todos os espontâneos. Depois, eles multiplicam por uma taxa de complicações de aborto. Né? Que é porque eles têm que considerar assim, se tem 100 mulheres que foram para o hospital, deve ter outras tantas que ficaram em casa e não precisaram ir para o hospital. Né? Então, qual que é essa relação? Né? No estudo brasileiro, esse que é usado para toda a América Latina, a maior parte das vezes eles consideram que a taxa é 1 para 5, ou seja, uma mulher vai para o hospital, enquanto que 5 realmente abortaram. Fonte, vozes da minha cabeça. Não, tem as pesquisas bem legais que eles fizeram para chegar nesse número. Por isso o nome do livro, Números Abortados. Eles tiveram que fazer um percurso, umas pesquisas, investiram muito dinheiro em pesquisa.
para conseguir descobrir esses parâmetros, para chegar a conseguir implementar essa fórmula. Ele tem mais um outro parâmetro que é a taxa de subnotificação, que eles botam que é 12% no Brasil. No meio dessa manipulação toda, 12% nem faz diferença. Se quiser botar, pode botar até 20%. Se me perguntar quanto que é para botar, chuta qualquer valor. Mas a grande manipulação está na questão dos espontâneos, como você já deve ter imaginado, e a questão dessa taxa de complicações, a taxa de esse fator de multiplicação aí, que eles usam 5, né? Porque o que acontece? Os abortos espontâneos, eles estimam que seria 25% de todos os procedimentos que chegam lá são por causa de aborto espontâneo. E os outros 75% por causa do provocado. Nossa, e aí mas está uma grande mentira. Um depoimento pessoal. Eu acabei de passar por um aborto. E eu fui conversar, nunca tinha conversado sobre isso com ninguém. Eu fui conversar por um aborto espontâneo, tá? Que fique claro, inclusive. E eu fui conversar e todas as pessoas, todas as mulheres que eu conhecia já tinham abortado. Numa roda, assim, de 12, sei lá, umas 10 já tinham passado por algum aborto espontâneo em algum momento da gravidez. É muito mais comum do que a gente imagina. E sabe que o que é mais triste é que eles instrumentalizam o sofrimento das pessoas que passam por aborto espontâneo, porque eles, né, de certa forma, porque eles estão pegando os dados, eles estão sempre dizendo que acontece, né, muito aborto provocado e pouco aborto espontâneo. Eles têm que subnotificar, ou subcalcular seria, né, o aborto espontâneo. E o aborto espontâneo realmente tem estudos que mostram, isso aqui tudo eu busquei e mostrei dados aqui no livro, né, cerca de 15% das gestações acabam em aborto espontâneo. Em algumas regiões, alguns países, alguns recortes, você chega a ter estudos que passam de 15% das gestações terminando em aborto espontâneo. Isso é um número muito significativo. Né? Você pega no Brasil, tem cerca de 3 milhões de nascimentos, dado aí antes da pandemia, né? Que é uma baixada na pandemia, né? Então, é muita coisa. Né? E aí, a outra manipulação que eles fazem é a taxa de complicações. Né? Eles fizeram um estudo para chegar na taxa de complicações. Um dos estudos que eles fizeram, eles foram na Colômbia, alguns países da América Latina, e começaram a perguntar nos hospitais, nas maternidades, para os profissionais de saúde, perguntar para pegar dados, né, de especialistas. A opinião de especialista é um dos níveis mais baixos, mas é um nível de evidência científica, né? E aí chegaram lá e perguntaram para um médico, psicologista, para uma enfermeira, né, quantos tratamentos pós-aborto você atendeu no último mês? Quantos tratamentos pós-aborto você atende num mês típico? Quanto você acha que é a taxa de complicações? Perguntaram para o médico. E os médicos saíram dando os percentuais, assim, chutando os percentuais. Eu digo, isso não é uma opinião médica. Isso é uma opinião estatística. Sim, né? sim. E aí, no final, ele disse que não, é a opinião do especialista. Aí tá, eles fizeram essa estimativa aí e chegaram nos números, foram tabulando e tal. Aí depois eles fizeram isso para chegar na taxa de complicações, né? Depois para chegar na taxa desculpa, na percentual de aborto espontâneo, né? Aí eles têm uma outra pesquisa que eles fizeram, que eles foram entrevistando mulheres que passaram pelo tratamento pós-aborto, passaram por curetagem, né? Eles pegavam lá pelas fichas, iam chegar em contato com as mulheres e faziam uma entrevista. E aí eles partem da premissa, que até, né, tem que se considerar, que a mulher pode não querer dizer que provocou um aborto, né? Então eles fizeram um método, né? É o método Flazoc, recomendado pela OMS. Esse método eles fazem assim, ó, aborto, eles marcam a pessoa depois da entrevista, sem a pessoa saber, marca, esse aqui foi aborto provocado, com certeza. Ou o outro é possivelmente aborto provocado. E aí, com base no quê? Bom, se a pessoa confessou, tá garantido. Se a pessoa não falou nada, eles perguntam, você planejou essa gestação? Se a mulher não planejou, eles já botam possivelmente aborto clandestino. Ou seja, toda mulher que tiver aborto espontâneo, mas estava grávida por uma gestação não planejada, Já entra considerado na estatística. como um abortista. Que loucura! Como uma mulher que abortou seu filho. Olha a loucura. É um viés garantido, né? Sim. E é só ver. Se é 15% a 20% das gestações, é um monte de aborto espontâneo que... Esse número